Sempre queremos saudar a todos com muito carinho, manifestar a nossa alegria pelo retorno, por esse convívio que a cada vez nos felicita. O objetivo do trabalho na Casa Espírita é trazer conhecimento para que o conhecimento do momento, somado ao conhecimento que já detemos, ao que estudamos, ao que aprendemos nas experiências da vida, vão formando um patrimônio que cada um de nós o faz e que é somente nosso. Isto é muito importante que nós tenhamos como objetivo de vida. Nós somos individualidades. Jesus, certa vez, nos disse que a cada um segundo sua obra. Este é um ensinamento que nós tentamos repeti-lo na Casa Espírita, para que cada um que nos visita, que está sempre conosco, vá se organizando. Porque este patrimônio é intransferível. Cada uma dessas palavras tem um significado específico que nós vamos ouvindo, compreendendo e aprendendo a utilizar. Hoje nós vamos fazer um trabalho, vamos chamar de especial, uma apreciação, mas uma apreciação que nos remeta ao conhecimento do que a doutrina espírita estabelece. Vamos, em primeiro lugar, fazer uma afirmativa. Eu observei que somente 3 pessoas aqui disseram que estão pela primeira vez em nossa casa. Considerando esta manifestação, eu vou repetir alguns dados para que cada um que nos escuta sempre, mensalmente, bimensalmente, reúna os conhecimentos que tem para fazer sua autoapreciação. Eu vou dizer inicialmente, a doutrina espírita é um conhecimento que está organizado. Não nos cansamos de chamar a atenção sobre isso. Tudo que nela se contém é efeito de uma organização que nos foi dada pela equipe do Espírito Verdade, conforme temos notícias, que é uma organização composta de espíritos que já transpuseram este nosso momento, portanto estão num degrau muito acima do nosso conhecimento. E organizada
pelo eminente pedagogo, o professor Hipólito Leon de Bizarrifaio, que conhecemos com o nome de Allan Kardec. Então não é uma improvisação. Não deve ser interpretada a doutrina espírita. Deve ser estudada e aprendida. Por esta afirmativa, enfaticamente repetida por mim neste momento, nós observamos a responsabilidade que nos cabe como adeptos dela. Espírita tem que conhecer a doutrina espírita. Este conhecimento tem que ser analisado e praticado. Não é qualquer coisa que improvisemos, que misturemos com conhecimentos valiosos, sim, que já existiam, mas é uma doutrina organizada que contém ensinamentos em absoluta consonância com a nossa compreensão. Às vezes, ouvimos alguns comentários que não são verdadeiros quando nos dizem que é difícil. Não é difícil, porque nós estamos num estágio de conhecimento em que ela chegou exatamente para que os habitantes do mundo ocidental na Terra tivessem este conhecimento. Eu sei que vocês estão entendendo. Se fosse difícil, não chegava para nós. Basta que queiramos aprender, que tenhamos ou façamos esforço. Mas esforço não tem a significação da nossa convivência como empregamos essa palavra. Esforço é uma designação espírita, porque ela foi cunhada pelo seu codificador, Allan Kardec. Nem Jesus empregou esta palavra. Jesus diz, faz. Jesus diz, cura. Jesus diz, imperativo, nos demonstrando que tudo aquilo que ele estava ensinando era um conhecimento que poderia ser colocado em prática. Allan Kardec usa essa expressão mostrando-nos que o esforço implica em vontade determinada, em primeiro lugar. Não se fazem espíritas pela necessidade de melhorar a sua existência. Nós não nos fazemos espíritas pelo interesse de resolver alguns problemas. Nós nos fazemos espíritas porque nos determinamos para um objetivo. Que este objetivo está explícito, está cunhado no seu conceito. O que é um conceito? É uma explicação em que todos os motivos daquela
daquela explicação estão contidos. O conceito de espiritismo está contido vou dizer uma palavra que não é muito usada, opúsculo, assim o chama Kardec, logo que foi publicado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Como o Livro dos Espíritos, uma novidade há 2 séculos atrás, continham conhecimentos que nem os cientistas daquela época compreendiam de uma forma completa. Ele publicou o que é o Espiritismo. Um livro onde, através de uma dialética, ou seja, de uma observação com um diálogo, é muito interessante para ser lido e observado como um preâmbulo do Livro dos Espíritos. Tem a seguinte conceituação: o Espiritismo é uma ciência, filosofia e religião que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, das suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que decorrem dessas relações. Vou repetir para que pelo menos desperte naqueles que estão nos ouvindo e aqui presentes, relembrem este conceito. É uma ciência, portanto, sempre requerendo que o conhecimento se amplie, que o conhecimento seja desenvolvido, que o conhecimento seja atualizado. E neste item, basta que tenhamos a curiosidade para que esta parte do conceito seja comparado. Imaginemos, 2 séculos atrás, quando as religiões já tinham a sua organização, sobretudo baseadas no medo. O medo nos distancia de Deus. O medo nos afasta do desenvolvimento da nossa coragem. E a doutrina espírita chega dizendo que ela é uma ciência. Ou seja, a cada vez que queremos ou que queiramos, podemos descobrir algo, podemos aperfeiçoar mais aquele ponto, então, de uma maneira ilimitada. É uma filosofia. Por que é uma filosofia? Porque estuda, porque tem um objetivo, e este objetivo é exatamente a natureza, a origem e a destinação nossa, como espíritos. Ao mesmo tempo, continuamos a ser uma religião. Ou seja, estudamos o Criador, o compreendemos dentro do nosso estágio de evolução, mas conseguimos, nesta compreensão,
não nos afastar dele. Religião vem do latim religare, religare. Não nos distanciamos de Deus, do nosso Criador. Do que trata o Espiritismo? Da natureza nossa. Nós aprendemos no Espiritismo a nos conhecer, a saber quem somos, para que desenvolvamos a nossa organização. Deus nos cria, nós somos criaturas de Deus. Isto é de uma enormidade filosófica. Temos que nos observar permanentemente. Temos que ir descobrindo em nós o que Deus nos fez, para que esta descoberta propicie o nosso desenvolvimento. Então, o trabalho que a doutrina espírita traz para nós é um autoconhecimento. O espírita, a cada vez, se percebe, a cada vez faz suas próprias experiências, cada vez se autodescobre e chega à conclusão que isso é uma atividade ilimitada. Nós não temos limite, nem de conhecimento, nem de experiência, porque toda a nossa organização, que nós denominamos de potencialidades, estão à nossa disposição para conhecê-las. E não esqueçamos, somos todos iguais. Quer dizer, temos a mesma natureza, a mesma organização. Mas o Espiritismo estuda a nossa origem, colocando o Criador e a criatura. A criatura sendo nós, a criação composta da natureza material e o espírito na sua origem. E a destinação. Amigos, somos nós que traçamos a nossa caminhada. Deus nos dá esse poder. Somos nós que nos colocamos em condições para irmos onde quisermos, quando estamos. A cada um, segundo sua obra, nos deixou Jesus o ensinamento. Eu estou enfatizando essas palavras para que aqueles que pensam, porque mal informados do que seja o Espiritismo, procuram a casa espírita para se livrar de determinados males, ou para realizar algum objetivo imediato, ou porque, desiludidos de outros ensinamentos, vêm buscar na doutrina espírita a explicação de quem eu sou, onde estou e para onde vou. Para onde vou? Para onde eu quiser. Para onde eu me destinar. Para onde eu pretender.
Nós aprendemos tudo isso na casa espírita, de uma maneira, como disse, organizada e, evidentemente, irmos reorganizando o nosso patrimônio. Observemos que eu já não disse organizando, eu disse reorganizando, porque às vezes nós atropelamos as coisas ou desprezamos determinados conceitos aprendidos já e misturamos. De tal forma, o conhecimento se torna como sendo uma desorganização que não somos capazes de reorganizar. Somos sim. Assim, entendendo, é que a doutrina espírita chega para nós, a fim de que, de uma maneira, agora, estou me referindo ao século XIX, fim de 18 para 19, trazer ensinamentos que já fossem possíveis de serem entendidos. Tudo na doutrina espírita é entendível. Basta que queiramos, basta que nos esforcemos, basta que tenhamos atenção para nós mesmos, a fim de que possamos cumprir o nosso objetivo. O nosso evento, no dia 14, sábado passado, dia 9? Eu botei aqui na minha... 14 é hoje. O 14 é hoje, 10. Foi 10, sábado. 9, pronto. Retificando tudo. No dia 9, ele nos chama a responsabilidade de uma das nossas capacidades. Uma delas, de que o espírito é constituído, se chama comunicabilidade. Tudo na criação de Deus se intercomunica. Não há um só elemento, e a ciência nos prova isso, que esteja isolado. Nós vamos, pelas observações constantes, por um direcionamento que às vezes pensamos que parte de nós, mas há como um fio invisível que nos leva, de espírito simples que somos, à perfectibilidade. Isto é consolador. E o próprio Jesus nos disse isso quando, nos estertores da cruz, ele clamou ao Criador: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, e eu lhes mandarei um consolador. Às vezes escutamos essas frases e não temos o zelo, a palavra é essa mesma, de ligá-lo a tudo aquilo que nos envolve. A doutrina espírita é um consolador. Não para enxugar a lágrima, que mais das vezes é necessária que ela corra
para nos chamar a atenção, a fim de que corrijamos os enganos cometidos. Não com medo de sermos condenados às penas eternas. Deus não incorreria neste erro, porque Ele nos deu liberdade para agir. Mas esta liberdade com responsabilidade. Então, temos que errar, se assim o fizemos. E o que seria o erro, você me pergunta? Um equívoco, uma consideração que vai nos conduzir como a um atalho numa caminhada. Temos à nossa frente um caminho já aberto por outros e resolvemos ver um trajeto ao nosso lado, como chamamos, uma estrada vicinal. Vou explorar este caminho. Quando explora, às vezes incorre em erro, se atrasa e tem que voltar para a estrada. Assim também é um erro, um equívoco momentâneo, que reconhecemos e voltamos para a nossa estrada, ou seja, a evolução. São palavras que têm o seu significado técnico e a pluralidade das existências. É exatamente esta direção, esta ajuda que nós temos para realizar o acerto dos nossos erros. E a comunicabilidade. Para que serve a comunicabilidade? Para que cada um de nós, através do mecanismo do pensamento, para entender o que vamos analisar neste momento, é o pensamento que nos une, não é a palavra, tão simplesmente. A palavra, ela é necessária neste nosso momento, mas não nos une. O pensamento, sim, porque o pensamento emite energia. E a energia, como um plug de uma tomada, ela só se manifesta quando a gente coloca a tomada no receptor da energia. Nós precisamos aprender isto. É isto que nos une, é isto que nos reúne. E é isso exatamente que nos faz utilizar a comunicabilidade para as nossas manifestações. No dia de cartas consoladoras, esse trabalho é feito de uma maneira que tem alguns objetivos específicos. Por exemplo, o consolo. As pessoas que estão apropriadas para se manifestar. Eu disse pessoas, espíritos como nós. São aqueles entes que não estão sob a forma encarnada para nós. Mas são pessoas com quem convivemos, que sabem das nossas necessidades, que têm as mesmas necessidades, que veem
mais das vezes nos consolar. Ternura. Como é interessante que prestemos atenção como estas cartas são realizadas. Aqui está uma delas para servir de exemplo para nós, que nós depois vamos examinar. Fraternidade. Ou seja, nos dizer que continuamos irmãos. Irmãos, por quê? Porque derivamos todos do Criador. Não há um só, não há qualquer exceção a esta regra. Todos nós fomos criados, constituídos e permanecemos como criaturas de um Criador que chamamos Deus. Mas as cartas também, elas manifestam alegria. Não é só o sentir a emoção pela lembrança, ou pela tristeza, ou qualquer coisa que nos conduza nesse sentido, mas a alegria de sabermos e termos a comprovação de que a morte nada destrói. Nós continuamos vivos. A maior comprovação prática é exatamente essa. E o objetivo deste evento é esse. Aquela figura que tanto nos enganou de que morremos não existe. Continuamos como espíritos, mudamos o envoltório que chamamos corpo, mas todo o patrimônio que fizemos, que organizamos, certo, errado, grande, pequeno, não tem importância nenhuma, porque todos nós nos igualaremos. Vamos nos aperfeiçoando e nos encontramos em outro degrau desta escada que todos nós havemos de subir. A comprovação da imortalidade espiritual está exatamente no objetivo deste trabalho. Aqueles que aqui não vieram, aqueles que não conhecem o trabalho, pensem nisso. Às vezes nos entristecemos, perdemos o pai e a mãe, quem quer que seja querido, não perdemos ninguém, porque não somos donos de ninguém. Nos afastamos do ponto de vista material, mas não nos afastamos pelo pensamento. Tem este objetivo para nos mostrar que esta comunicabilidade, ela é permanente, às vezes ostensiva, mas mesmo que não percebamos, estamos diretamente ligados àqueles que já desencarnaram, como é o termo técnico. Perderam a carne, esta forma fantástica que é o nosso corpo físico, que obedece aos nossos comandos, mas que continua porque é o espírito o detentor da verdadeira ligação. Então, nós vamos projetar aqui no quadro e, neste momento, eu vou passar a palavra para
Iracema, para ela ir explicando como, desde o primeiro momento, o acontecimento se dá. Como ela disse, bem cedo. Porque as pessoas vêm fazer as suas solicitações. Cada um vai dizer, isso não significa que acontecerá, mas a manifestação daqueles que querem receber dos seus entes queridos uma palavra, uma explicação, ou até um autoconvencimento de que nós não morremos, se dá de uma maneira organizada. E eu quero, neste momento, chamar a atenção desta casa para a organização. É uma mágica. Cada um parece que automaticamente faz o seu papel. Eu nunca vi Iracema se queixar de que está fazendo alguma coisa sozinha. Os chamados trabalhadores da casa parece que obedecem a um comando que não falta nada. A organização é perfeita. Cada um toma a sua postura para auxiliar, para que a organização, olha aí a consequência agora, propicie o objetivo almejado. Então, 7 horas da manhã ou mais cedo, porque quando chega aqui já tem gente na porta. Como é que organiza? Que hora chegou? Quem foi? Aliás, uma das mães estava na casa. 5. Quem foi? Que horas? 5 horas da manhã. Não tinha nada que fazer em casa. Aprecie. Não tá conectado aí não. Gente, Aguardemos um pouquinho, porque Júnior mexeu. Eu já tinha separado, mas faz parte. Casas consoladoras, eu acho que media play. A máquina falha, nós não. Mas Encontrou? controle media play aberto. Pronto. Eu acho que eu. Então, 5 horas da manhã. E o pessoal da cantina chegou 6 Agora horas. realmente mais. O pessoal da cantina chegou antes? 6. Chegou 6. 6. Sim. Gente, Olha aí. Vamos observando. observe bem, isso aí foi 7h30 da manhã, eu acho. Nós fizemos uma prece na rua com as pessoas. As pessoas que estavam. Comecei no início, Júnior. Aí a nossa prece, com todos que estavam agarrando uma mensagem. Eu quero dizer a vocês que é emocionante. Eu me emociono todas as vezes. Nós fechamos a rua de mãos dadas. A escada engarrafou, ninguém subia nem descia. Era tudo muito lento, aí a cantina. Ali a Júnior já estava lotado aí.
Maria Francesco, já fazendo as suas preliminares. O ambiente já estava, nós estávamos já sentindo as vibrações dos irmãos queridos. Eu quero dizer a vocês que é um ambiente de muita emoção. Eu choro o tempo todo. Essa aí foi uma palavra que nós sorteamos. E essas coisas são necessárias para que a gente possa manter a casa, gente. Aí é Fátima. Quero dizer a vocês que o que a Glória falou é uma verdade muito grande. As pessoas aqui, como mágica, se encaixam nos lugares, né? Se encaixam mesmo. Se encaixam, não precisa ninguém mandar ninguém fazer nada. As pessoas vão se encaixando e vão fazendo o que vieram fazer, e o evento se torna de uma forma, organização feita pelo próprio evento. E olha que a gente, aqui em cima, que assinaram ali o livro, foram 147 pessoas que assinaram. E essas pessoas passam o dia inteiro aqui. Aí é na hora que o Francesco começa a psicografar. Aí a nossa irmã Glória, ela estava aqui, por isso que ela está falando. Ela observou tudo aqui. Então, realmente tudo que a Glória falou é verdadeiro. E eu fico, não é só a Glória que fica, eu também fico impressionada como as coisas nesta casa acontecem. Eu me lembro muito bem, quando eu cheguei aqui, eu conto muitas histórias, mas já vou parar. Vai parar, sim. Eu fico muito pensando assim, Pegou um pouquinho, ela... que eu falava com meu irmão Flecha Ligeira. Era só eu, meus filhos, algumas pessoas que não acreditavam no trabalho. E eu dizia, meu irmão, não tem jeito. Ele dizia assim, o povo vai chegar, seu Senhor. E cada pessoa que chega, eu digo, é o povo do seu Flecha que está chegando. E as pessoas se encaixam, é incrível. Eu não vou nem dizer lá, ficar na porta, né, de quem é que vai ficar. Não. As pessoas vão chegando. E Glória fala uma coisa que é verdade. Que a gente se comunica pelo olhar. Né, Sharon? Um olha para o outro, né? A gente já se comunica pelo olhar. Agora eu passo a palavra a Glória. Márcia. Volto à parte técnica. Tudo isso está previsto no livro dos médiuns, com o conhecimento que Kardec chama de psicografia. O que é a psicografia? É uma manifestação que, a princípio, nos foi colocado pelas mesas girantes. É o começo do conhecimento espírita. Nos Estados Unidos, na América do Norte, numa aldeia chamada Hydesville, todo mundo sabe desta história, que os espíritos começaram a ostensivamente se manifestar, para que, buscando a explicação, nós pudéssemos fazer como fazemos hoje este evento. Simples. Como eu disse a vocês, a doutrina espírita é simples. Quando nós vamos constatando que o que nela se contém de uma maneira organizada, nós podemos repetir a quantas situações desejarmos. Então, no livro dos médiuns está o verbete psicografia, ou seja, escrita dos espíritos pela mão do médium. No caso,
o nosso companheiro Francesco Tugui. De uma maneira simples, ele, sem ter a direção do que está fazendo, mental, ele vai escrevendo. Somente ele lê, na maioria das vezes, porque o automatismo da escrita, às vezes, torna ilegível até para nós. Mas Kardec fez essas experiências com a cesta de bico, anteriormente, as mesas girantes, para depois, com o nosso desenvolvimento, nós usarmos o lápis ou a caneta. E as palavras lhe vêm sem que ele tenha o comando. Eu quero, neste momento, mostrar a vocês a maleabilidade do médium que todos somos. Porque uma carta ou uma notícia é completamente diferente da outra, trazendo nomes específicos das famílias, situações em que se deram o desenlace e até a comprovação de que eles estão atentos ao que está ou continua ocorrendo na família. Então, nós não estamos separados. É isso que nós devemos pensar. Nós não estamos desligados. Nós continuamos fraternalmente nesta ligação, para que aquele que entende que pode socorrer, aquele que pode ajudar, no ponto de vista espiritual, o faça para nós. E nós, que ainda estamos encarnados, possamos continuar pelo pensamento, pela oração, ligados, unidos, irmãos. A situação prossegue. Ele escreve cada uma das cartas, depois ele lê, convidando a família, que ele não sabe quem, nem o que está contido na carta, para vir receber. É um momento de muita intimidade e de muita confiabilidade. Porque todo o conteúdo da carta é comprovado por quem vai recebê-la. Assim, é um documento, quem está com uma carta dessas, é um documento comprobatório da imortalidade. E, evidentemente, essas observações contidas na carta devem ser cuidadosamente lida e trazida como uma forma material para quem a recebe examinar. Não é simplesmente para guardar, é para percebido o conteúdo, fazer o exame necessário. Para os outros, que não foi possível receber, porque não é ele, o médium, que escolhe. É o estado do espírito desencarnado que permite que ele venha expressar o que sente, o que quer e o que vê.
Kardec fez todas essas experiências. Imaginemos o esforço que ele fez, a responsabilidade que ele cabia, e colocou no livro dos médiuns. Está lá como médiuns psicógrafos, para que nós estudemos, para que nós percebamos que esta possibilidade deste correio que funciona ininterruptamente. Às vezes, os nossos amigos espirituais estão, pela via do pensamento, se comunicando conosco sempre, ininterruptamente. Não precisamos escrever. E para isso, a nossa atenção do que chamamos inspiração. Ou seja, ideias que chegam até nós, trazidas pelo pensamento deles, porque é o espírito o detentor desta capacidade, que se une ao nosso pensamento. E nós percebemos o que não estamos comandando de uma maneira da nossa natureza como funciona. Por isso, o capítulo 13 do livro dos médiuns. As anotações devem ser feitas mentalmente para que cada um de nós que aqui está neste momento e nos ouve, leia o zelo, o cuidado, como essas experiências foram feitas há 2 séculos atrás. Nos mostra que no item 157 do capítulo citado, como a psicografia direta, porque Kardec fez essa experiência também com a indireta. A dedicação, como ele colocou, para que nós hoje pudéssemos simplesmente constatar. Não é para duvidar, não é para acreditar, é para constatar que todo o conhecimento, que todo o sentir, que toda a responsabilidade que nos cabe realizar em nossas existências, no plural, estão sob o nosso comando. Devemos nos olhar com respeito, devemos ter cuidado com o que pensamos, com o que dizemos, com o que fazemos, porque tudo fica registrado na excelentíssima, digníssima Dona Consciência. Tudo que ocorre existe. Não se apaga, não desaparece. É sempre aproveitado sob algum aspecto para que nós nos responsabilizemos pela nossa caminhada. Vamos valorizar isto de uma maneira que nos caiba reconhecer que nós somos os produtores da nossa felicidade. Não é alguém que faz isso, nem Deus. Deus nos deixa para que nós possamos fazer como quiser a nossa caminhada. O espírita se responsabiliza
Repito, pelo que pensa, pelo que diz e pelo que faz. Para que o seu patrimônio, gravado qualquer dessas atitudes, lhe caracterize. Por isso, somos iguais na criação e nos distanciamos, ou nos diferenciamos, melhor dizendo, na administração. Administramos como queremos, mas, ao mesmo tempo, nos responsabilizamos pelo resultado desta administração. Às vezes, outras religiões até chamam de castigo. Nós não conhecemos castigo. Um Deus que nos cria como seres imortais não pode nos castigar, porque nós não sabíamos como proceder. É ilógico a nossa compreensão. Nós procedemos de forma diferente. Naquele momento foi muito bom o que fizemos, ou o que dissemos, mas por serem as leis que nos dirigem eternas, perfeitas, exigem de nós que possamos retificar o equívoco. A imortalidade nos consola, a imortalidade nos anima a continuar a viver, porque a vida é eterna. Assim, queridos amigos, concitando a todos para ler com atenção esmerada o livro dos médiuns, esse tesouro que constata o que os Espíritos disseram no primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, nos dá a certeza de que somente pela nossa vontade, observando a liberdade que nos cabe, atentos ao que estamos realizando, nós executamos o que Deus desejou para nós todos. É confortador, como disse, mas é ao mesmo tempo de uma responsabilidade extrema. A cada um, repitamos mentalmente, segundo sua obra. Nessa frase tão simples que Jesus deixou para nós, está todo o segredo da felicidade. Erramos, não tem importância. Quando eu digo sempre, aqueles com quem estudamos juntos, não tem importância errar. Porque até faz parte de um samba do filósofo Adolfo Alves, que diz que levanta a poeira, errando, levanta a poeira e dá volta por cima. Isto é filosofia espírita. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, recomeça tudo de novo. Então nós sabemos que não ofendemos a Deus. Temos que trabalhar por nós mesmos para que
facilitados pelos espíritos que já conseguiram se sobrelevar a este momento que nós estamos, continuarmos a nossa caminhada felizes e sempre nos considerar como criaturas de Deus. Obrigada pela atenção de vocês. Eu só tenho que agradecer a Glória. E eu fico assim, muito atenta nas palavras. Que é uma pessoa com essa disposição, com seus 92 anos, faz pra gente. Fala de novo, Glória. Quizá aos 92 eu tenho essa lucidez que ela tem, que nós não sabemos, né? E ela decidiu, por conta própria, né, se dedicar à doutrina e à sua divulgação. E tem dia que ela faz 5 palestras no dia. 5 palestras no dia. Vocês viram na foto, ela estava sentadinha aqui, nas Casas Consoladoras, a casa lotada, e a gente conseguiu, a moça levantou para ela sentar, ela estava ali. Eu dei uma rosa a ela, elas foram na rosa. Dia do Índio, que isso aqui é super lotado. Ela entra lá na sala de passo, cadê Glória? Ela não sai. Sabe o que é isso? Ela quer observar. Ela quer saber como é que se faz. E de tanto ela observa esta casa, ela criou um vínculo emocional até. E no dia que eu disse, eu estou precisando de uma pessoa para fazer um curso aqui do Livro dos Espíritos, ela nem pensou 2 vezes, eu vou fazer. E ela subiu para 92 anos. Merece todo o nosso respeito. Eu sou muito grata por ela ter escolhido esta casa. Eu sei que até pela seriedade que esta casa faz a sua tarefa, porque ela conhece. Ela anda em muitas casas espíritas, não só em Salvador, como no interior. Que ela viaja para fazer seminários. Então ela conhece. Então a nossa gratidão, Glorinha. E vamos iniciar. Me despeço agora do pessoal do Instagram e vamos continuar agora a segunda parte da nossa tarefa. Gente, olha, a palestra é 50% do trabalho. E agora a segunda parte é a parte dos passes. Nós vamos abaixar a luz. E acontece cirurgias espirituais, porque a espiritualidade amiga já está em trabalho. Quero dizer também que antes disso aí, Marina, fique em pé aí, Marina, para todo mundo me ver. Mãe, me permita aí, viu? Essa é a nossa Marina, que é apaixonada por essa casa. A mãe dela já está rindo, de orelha a orelha. E a Marina, eu vou pedir a Marina, viu, mãe? Fique com ela na saída. A Marina vai ficar ali na porta, que ela carinhosamente, a mostrar, ela trouxe várias mensagens aqui, olha, para distribuir para todos. E eu até me emociono, porque cada vez mais esse pessoal me traz. A carta? Sim, mandou uma carta para mim, viu, mãe, que está aqui, ó, lindíssima. Nós só temos que agradecer a Marininha e nos despedimos do Instagram, né? E vamos agora dar início ao trabalho de paz. Se 15 de novembro teremos cartas consoladoras novamente. Dia 15 de novembro será um feriado. Não precisa chegar às 5 horas da manhã. Aí, Claudinha disse, não precisa chegar às 5 horas da manhã. Nos despediram do pessoal do Instagram. E se me perguntar de novo, eu digo,
nós paramos de transmitir nesse momento, porque tocamos algumas músicas e as músicas têm direito autoral e eles derrubam a nossa live. Ok? Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco sempre. Tocamos algumas músicas.